Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. E eu quero trazer neste momento a importância de sermos santificados, ou de termos uma vida santificada diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus ele veio à terra. Ele veio pagar o preço de resgate pelas nossas vidas, dando a sua própria vida, morrendo na cruz do Calvário, para nos dar direito de vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Mas tem algumas exigências que Jesus fez e faz para todos aqueles que querem ou que queiram morar no céu. Louvado seja Deus. Os céus nós sabemos que é um lugar da morada do Deus Altíssimo. E todos, o ser humano, creio que é o desejo de todo ser humano é morar no céu. Só que Jesus ele veio revelar o Pai ao homem. Jesus veio mostrar ao homem que existe um Deus que tem poder nos céus e na terra. E nós sabemos que a vontade do nosso Deus é que todos os homens se salvem. Louvado seja Deus. E Jesus veio pagar o preço de resgate pelas nossas vidas, porque a exigência de Deus era que alguém inocente morresse no lugar dos culpados. E todos nós somos culpados diante de Deus por causa do pecado, da herança que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Jesus veio ao mundo, ensinou ao povo, né? Falou do reino de Deus, mas também tem algumas exigências do Senhor Jesus para todos aqueles que querem morar no céu. A primeira exigência que Jesus faz está em Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 23. Olha só, a primeira exigência que o Senhor Jesus faz aqui no capítulo 9 de Lucas e o versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira exigência que Jesus faz todos aqueles que querem morar no céu, que querem seguir a Jesus, ele disse, tem que tomar a sua cruz a cada dia e seguir ao Senhor Jesus. Tomar a cruz, irmãos, dá a entender que é uma exigência que o Senhor Jesus quer, que nós venhamos o quê? Se converter, né? O que é converter? Converter é fazer uma conversão, né? O que é isso? Você está no caminho e você faz uma conversão para o outro caminho. E nós sabemos que Jesus também falou dos dois caminhos, né? Dos dois caminhos, falou das duas portas, né? Ele falou do caminho largo, a porta larga, caminho estreito, a porta estreita, né? Quando ele falou do caminho largo, a porta larga, ele diz que são muitos que entram por elas. Mas essa porta larga, esse caminho largo, leva à perdição. Mas aqueles que entram pela porta estreita, pelo caminho estreito, esse leva à salvação, ou seja, leva aos céus. Por isso que Jesus fez a primeira exigência, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, converter, fazer a conversão, mudar de rumo, mudar de caminho. Se o homem tem uma vida, leva uma vida de pecado, está no caminho que ele está lhe levando ao inferno, melhor dizendo, lá levando a condenação eterna, o Senhor Jesus veio para mostrar a realidade, para que nós venhamos nos converter, sair do caminho que nos leva à perdição, para o caminho que nos leva à salvação, à vida eterna. Então a primeira exigência que Jesus faz aqui se o homem quiser, se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz
e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que Jesus também fala também lá em João capítulo 8, versículo 31. Ele mostra o que é que nós podemos fazer para que nós possamos ter uma vida santa diante de Deus, uma vida separada para Deus, né? Se nós nos convertemos, fizemos a conversão, saímos de um caminho para o outro, né? Saímos do caminho largo para o caminho estreito, que Jesus mesmo disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho que Jesus quer que nós venhamos a seguir exige renúncia. Louvado seja Deus. E o que é que vai nos fortalecer para que nós venhamos permanecer nesse caminho? Jesus, ele falou para os judeus que estavam crendo nele, lá em João 8:31. Ele disse, vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós possamos ter força para prosseguir nesse caminho que é estreito, é um caminho que exige que nós venhamos lutar, né? Tem que ter uma luta diária, que é com a nossa própria carne, né? Com o nosso próprio eu, que é a renúncia. Então precisamos dessa força, desse alimento que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E ele vai dizer no versículo 32 de João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que fala aqui também em João 14. Olha aqui, João capítulo 14, também, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14 também, aqui tem uma palavra para nós, a partir do versículo de número 21. João 14, a partir do versículo 21, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe, pois, Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus, ele vai dizer, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui, aquele que ama, que diz que ama o Senhor Jesus, ele guarda a palavra de Jesus e será amado do próprio Deus. E Jesus falou que tanto o filho como o pai vem e faz morada na vida dessa pessoa. Olha a importância de nós nos converter. Olha a importância de nós fazermos a conversão. Olha a importância de nós sairmos do caminho largo, da porta larga, e irmos para o caminho estreito e a porta estreita. Primeira coisa, nós teremos um alimento chamado a palavra de Deus que nos ajudará a prosseguir. E por outro lado também nós teremos ainda Deus, Jesus, o Espírito Santo habitando em nossa vida para nos guiar, para nos conduzir à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o que aqui fala mais lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando sobre a importância de termos uma vida santa diante de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Olha o que é que diz aqui a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 44. Louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 34. O 34 que diz assim. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas, diz o apóstolo Pedro. A salvação veio para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para toda a humanidade. A salvação é para toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a importância de termos uma vida santificada é porque nós iremos morar no céu. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para passar para todos vocês. E para encerrar esta palavra, nós vamos agora concluir com Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus, que você possa entender esta palavra, que o Senhor Deus está falando para você, que nós precisamos ter uma vida santificada, santa diante de Deus, para que nós possamos morar no céu. Então faça essa conversão, se converta ao Senhor. Com certeza você terá um grande auxílio ao seu lado. O Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.